Olá! Hoje leremos 1 Samuel 21 até o 24. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se obstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote deu-lhe o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edonita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, então dá-me. E Davi levantou-se, fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, o rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles. E fez que, como doido, entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que esse homem está louco, porque trouxestes ele a mim. Falta-me a mim doidos para que trouxesses esse e fizesse doidice diante de mim? Há de esse entrar na minha casa? Capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve num lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vá, entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E Saul, em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há
de me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e não participe? Pois meu filho tem contra mim sublevado ao meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: o filho de Jessé vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu mantimento, deu-lhe também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai e os sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute, ó rei, coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente tu e toda a tua casa do teu pai. E disse o rei aos seus da sua guarda, que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra o sacerdote e matou naquele dia 85 homens que vestiam um éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou o fio da espada, desde o homem até a mulher, e desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos, ovelhas, passou o fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de eu denunciar a Saul. E eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica aqui comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo aqui comigo. 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dizendo: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor,
Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. E disse mais Davi, entregar-me-iam aos cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zife, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmos-nos-lo na mão do rei. Então disse Saul, bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecesse de mim. E depois, diligenciai ainda mais e sabei, e notai o lugar que frequenta e que o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai a mim com toda certeza, e irei-me convosco. E há de ser que, se estiveres naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimom. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhes anunciaram dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras montinesas ou monteses e chegou a uns currais de ovelhas do caminho onde estava uma caverna e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e seus homens estavam aos lados das cavernas. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia no qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi, mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão não te matou. A minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te, eu a orla do manto não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu anda à caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me ao Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu ao rei de Israel, quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo do bem, pois o Senhor me tinha posto nas tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na sua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então, jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte.